Cadê a chaleira da avó? Contos de Valdo. Quase 11 horas da noite. O idoso com 73 anos de memórias e silêncios antigos continuava deitado na cama, buscando um sono que já não chegava como antes. O quarto estava escuro, mas não estava calmo. Ele nunca ficava calmo. O barulho invadia as frestas como uma visita indesejada daquelas que não solicitam permissão e ainda falam alto. Do lado de fora a cidade estava agitada. No fundo do prédio, um grupo de luzes e placas que piscavam anunciava lanches. As pessoas se juntavam, riam, chamavam e pediam. Então apareciam as motocicletas. Elas chegavam rápido, uma depois da outra, como foguetes, para fazer as entregas dos pedidos. Cada arranque representava um rasgo no ar, cada escapamento um desafio. É por segurança, justificavam apressados, para que as outras pessoas nos escutem. Porém, o idoso refletia. Escutar não é o mesmo que suportar. E não eram só as motos. Não. Existia um grande grupo invisível que o rodeava. Personagens imateriais, porém dotados de vozes. Vozes em excesso. A buzina ruidosa e ansiosa. O ruído dos automóveis. Exaltando e presunçoso. O sertanejo universitário estourando os alto-falantes nas lojas. Em competição, os locutores exaltados como se anunciassem o fim do mundo. Em promoção, as máquinas perfurando o solo e o tempo e os fogos, festejando algo desconhecido por todos. Eles conversavam entre si e contra ele. «Venham conferir!» gritava uma voz metálica. «Hoje é imperdível!» respondia outra, ainda mais alta. «Você merece! Você precisa!» insistiam em coro. O idoso percorria as ruas como quem atravessa um cenário de guerra. Às vezes esquecia os tampões de ouvido, pequenos aliados de borracha, e então usava os próprios dedos, pressionando-os contra as orelhas enquanto passava pelas vitrines gritantes. Nesses instantes apresentava ser uma criança desorientada. Contudo, ninguém percebia. Ou, se via, nem entendia. Não entendia. «Está surdo», diziam alguns. Ele não estava surdo. Estava cansado. Em um passado não muito remoto, a cidade quase aprendeu a falar em tom baixo. Uma operação feita surpreendentemente pegou carros barulhentos. Ela multou quem fez coisas erradas e colocou regras. Naquela noite, o silêncio desceu como chuva fina. Os motores diminuíram o ritmo, os passos diminuíram, a velocidade, as buzinas cessaram. O velho sorriu, não em decorrência da satisfação relacionada aos veículos apreendidos, mas em razão do reconhecimento, como se tivesse redescoberto uma língua adormecida. Entretanto, o silêncio naquela localidade era somente um visitante incomum. Durou poucos dias. Rapidamente, tudo ressurgiu e com mais intensidade, como se o barulho tivesse sido insultado e decidido demonstrar sua supremacia. O centro deixou de representar a promessa de organização, tornou-se novamente o local do excesso. Era impossível assistir televisão, ouvir música. Então
era um ato de resistência. Escrever, escrever, precisava de uma coragem que ele não sabia se ainda tinha. E era nesses momentos, quando o barulho parecia invadir até seus pensamentos, que surgiu a lembrança. Cadê a chaleira da avó? A chaleira! Ferro fundido, pesado, exato em seus 3,366 kg, sem tampa, vazio. Guardada no armário da despensa, envolta em silêncio, era a última lembrança de uma época em que os sons possuíam volume, o ruído da água, o ruído do fogo, o murmúrio das conversas em torno da mesa. Ele a conservava ali não por necessidade, mas por medida de segurança, porque às vezes sentia que estava prestes a perdê-la. Não a chaleira, mas a si mesmo. Ele pensava em levantar aquele peso e jogá-lo contra o lugar que fazia mais barulho, como se estivesse tentando se defender, um grito que pode ser sentido. Mas nunca o fazia. Guardava a chaleira, guardava o gesto e guardava o resto de si. As campanhas de saúde de antigamente falavam sobre os males do barulho. Elas diziam que o barulho pode causar ansiedade, dificuldades para dormir, falta de foco e problemas de saúde que não aparecem facilmente. O idoso recordava os cartazes, as conferências e as promessas. O que mudou? Perguntava-se. Ninguém respondia. Talvez porque o ruído não permitisse. De maneira surpreendente, o lugar de comidas rápidas encerrou suas atividades. As luzes se apagaram. As motocicletas rarearam. A rua, antes fervilhante, tornou-se quase tranquila. O velho abriu a janela com cuidado, como quem testa uma hipótese, e ouviu. Ouviu o vento, ouviu o passo distante, ouviu com espanto o próprio coração. Mas a cidade não havia terminado sua conversa. Ao longe ainda ecoavam as motocicletas correndo como se estivessem em guerra contra o tempo. Ainda havia buzinas, ainda havia vozes, ainda havia excessos. O ruído não fora embora, apenas recuado. E então veio o clímax, não do lado de fora, mas de dentro dele. Naquela noite, o velho abriu o armário, retirou a chaleira, sentiu seu peso nas mãos firme, real. Caminhou até a janela. Lá fora, uma motocicleta rasgou a rua com seu grito metálico. Outra respondeu, uma buzina se intrometeu. Um locutor distante tentou comercializar felicidade por meio de parcelamentos. O velho ergueu a chaleira. Por um instante, um único e decisivo instante, o gesto pareceu inevitável. Então ele ouviu outra coisa. Um som quase esquecido. O silêncio, que ainda existia dentro dele. Lentamente baixou os braços, voltou à cozinha, colocou a chaleira sobre o fogão. Não para lançar, mas para aquecer. Após ficar guardada por mais de 80 anos, a água começou a esquentar e a ferver naquela chaleira. Recordou-se de que ela pertencia ao tempo imperial, à época de Dom Pedro II. E quando o vapor finalmente cantou, aquele som pequeno, doméstico, quase tímido, venceu todos os outros. Não porque fosse mais alto, mas porque era seu. Naquela noite, o velho não derrotou o ruído da cidade, mas recuperou o seu próprio som e
dormiu. O Brasil pode ser barulhento demais, mas a verdadeira paz começa quando encontramos em nós um som que nenhum ruído consegue calar. Certo! Se você gostou da história, curta, comente e compartilhe para espalhar essa mensagem importante. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.